Paz do Senhor, meus irmãos. Que essa tarde seja uma tarde de bênção para as nossas vidas e para a sua vida que está assistindo essa live. Muito feliz de estar aqui participando da live das irmãs. Tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para você nessa tarde. Eu queria deixar um texto para vocês que se encontra em Gênesis 13, a partir do versículo 17. Uma palavra que Deus tocou no meu coração para estar falando essa tarde, que diz assim: E aconteceu que por fim o faraó deixou o povo ir. Contudo, Deus não os levou pelo caminho que atravessava a terra dos filisteus, ainda que fosse o caminho mais curto e direto para a terra prometida. A razão disso foi que Deus sentiu que o povo desencorajasse ao ter de travar combates indo por ali e voltar para o Egito. Por isso Deus o conduziu pelo caminho que atravessava o Mar Vermelho e o deserto. E os israelitas saíram do Egito organizados com um exército. Moisés teve o cuidado de levar os ossos de José, conforme a promessa solene que este exigiu dos filhos de Israel, de Deus levar os seus ossos dali, quando Deus o tirasse do Egito, visto que tinha certeza que ele haveria de fazer isso. Amém? Meu Deus, aleluia. Essa palavra é bastante importante aos nossos corações, porque ela falou muito ao meu coração, sei que também vai falar ao seu. Aleluia. Que quando Deus ele tira o povo lá da terra do Egito, a Bíblia nos deixa muito claro que Deus poderia ter escolhido o caminho mais curto até a chegada da terra prometida. Só que a Bíblia vai dizer que quando Moisés tira o povo do Egito, Deus ele coloca uma nuvem como um guia para aquele povo. Ou seja, aonde aquela nuvem ia, o povo ele tinha que ir atrás, porque era a permissão de Deus e era a direção que Moisés e os filhos de Israel tinham, que era aquela nuvem, seguir aquela nuvem. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés vai seguindo aquela nuvem, eles deparam com o Mar Vermelho. E os filhos de Israel começam a perguntar: por que poderíamos ter ido por outro caminho? Por que esse caminho que nos conduziram até esse Mar Vermelho? Muitas das vezes não é assim na nossa vida. Nós nos perguntamos: por que ainda não se concretizou algo na minha vida? Por que não consegui a minha casa? Por que não consegui o meu carro? Por que o meu casamento não foi restaurado ainda? Por que meu esposo ainda não voltou para os caminhos do Senhor? Ou por que eu não consegui a porta de emprego que eu tanto sonhei? Por que está demorando tanto? Às vezes nós não entendemos o caminho que Deus nos leva. Nós achamos que esse caminho está longo demais, nós achamos que esse caminho está muito sofrido, mas Deus, ele não está se preocupando com o tempo que nós vamos alcançar a promessa. Sabe o que Deus ele se preocupa? Se você vai estar preparado para receber aquilo que Deus preparou para você. Aí nós não entendemos e falamos: Senhor, mas eu estou orando tanto tempo. Calma, espera mais um pouquinho. Deus ele está te levando para um caminho mais longo, mas isso é preparação de Deus para quando você receber, você esteja preparado. A Bíblia vai dizer que eles começam a murmurar e reclamar: poxa, por que nos deixou então morrer lá no Egito? Nós trouxemos para frente desse mar. Só que a Bíblia vai dizer que no meio dessa multidão existia um líder chamado Moisés, um líder que estava sempre atento à voz de Deus. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós preferimos ouvir vozes que não são de Deus, preferimos dar ouvido a pessoas e esquecemos de tudo aquilo que Deus ele falou para a sua vida. Muitas das vezes Deus ele já falou para você o que você tem que fazer, Deus já falou para você como você tem que agir, mas aí chega um amigo, ou aquele que se diz amigo, enviado do inimigo, que fala assim: não, é melhor trilhar por esse caminho, é melhor tomar essa decisão. E muitas das vezes nós preferimos ouvir o homem do que continuar ouvindo a voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que esse Moisés, que era líder, ele está diante do mar.
E a Bíblia vai falar que ele vai tomar uma atitude que muitos ainda não conseguem tomar. A Bíblia vai dizer que ele se depara com esse mar e ele vai falar assim, começa a clamar, Senhor! E a Bíblia vai dizer que ele clama. E quando nós falamos em clamar, a Bíblia vai dizer que então, se você for levar para o original, vai falar que ele vai gritar o nome do Senhor. Ele vai gritar. E só Moisés gritando. Por que o povo não gritou? Porque o único que entendeu a voz de Deus foi Moisés. E por ele entender, ele começa a gritar aí. Mas só que quando nós gritamos, quando nós clamamos, Deus ele sempre vai ouvir o seu clamor. Deus ele sempre vai ouvir o seu clamor. A Bíblia vai dizer que Deus responde Moisés falando, por que clamais a mim? Por quê? Diga ao povo de Israel que marche. Olha só para mim. Preste atenção. Marchar para onde? Frente Mar Vermelho. Do lado montanha, do outro lado montanha, e para trás o povo do Egito. Marchar para onde? Eu tenho uma palavra de Deus para você. A nossa função é somente marchar. Abrir Mar Vermelho fica com Deus. Deus ele está mandando você marchar. E o resto, as outras coisas, ele vai fazer. Não se importe com o Mar Vermelho. Não se importe com quem está te perseguindo. Só se importe se Deus mandou você marchar. Marche, porque ele vai garantir mar aberto para você. Ele vai garantir salvação para você. Ele vai garantir o seu livramento. E a Bíblia vai dizer que Moisés clama. Através da oração de Moisés, o mar se abre. Quando o mar se abre, não é só Moisés que desfruta de um mar vermelho aberto. O povo também desfruta de um mar vermelho aberto. E eu tenho outra palavra para você. Os seus inimigos também vão ter que ver o mar se abrindo para você passar. Aqueles que estão te perseguindo e ainda vão desfrutar um pouquinho do mar aberto. Mas deixa a justiça com Deus. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que quando eles começam a marchar a pés enxutos naquele mar, a Bíblia vai dizer que quando eles terminam, o povo de Faraó está no meio do mar, desfrutando de um milagre que não era para eles. A Bíblia vai dizer que Deus ele fecha o mar. Porque assim, quando Deus ele fala que vai te dar livramento, quando Deus ele fala que ele vai te dar vitória, ele te dá por completo. Ele não te dá pela metade. Mas sabe por que muitas das vezes você acha que ainda não concretizou, ou as coisas estão pela metade? Porque você também só acreditou pela metade. Você só confiou pela metade. Só acreditou naquilo que te que acalmava o seu coração. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, nessa tarde. Confia em Deus. Não se preocupe, porque essa tarde, se você acreditar, e eu profetizo sobre a sua vida, se você está passando dificuldade, se você está vendo um mar fechado na sua frente, você não tem saída, não tem para onde correr, Deus ele está falando para você nessa tarde, eu estou abrindo o mar na sua frente, eu estou te dando livramento, eu estou conduzindo você. Apenas acredite na minha palavra, acredite no caminho que eu estou te colocando. Muitas das vezes o caminho de Deus que nós vamos trilhar vai ser um pouco doloroso, vai ser um pouco às vezes frustrante para nós, mas a Bíblia vai dizer que quando eles atravessam o mar, ele chega do outro lado. A Bíblia vai dizer que Miriam começa a dançar. O povo começa a glorificar, porque eles nunca tinham visto um milagre desses na vida deles. E eu profetizo sobre a sua vida nessa tarde, que nessa tarde você vai ver milagres na sua vida que você nunca viu. Você vai contemplar coisas na sua vida que você nunca contemplou. A partir dessa tarde, se você acreditar nessa palavra, a
sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada, você vai conseguir palpar um milagre que você nunca conseguiu alcançar. Deus, ele está realizando milagres na sua vida. Deus, ele está realizando cura na sua vida nessa tarde. Deus, ele está te dando direção nessa tarde. Filho, apenas ouça a voz de Deus e acredite que Deus, ele está te levando para um lugar de vitória, está te levando para um lugar, aleluia, que ele te prometeu. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega daquele lado, os seus objetivos era a terra prometida. Os seus objetivos era alcançar aquilo que Deus prometeu na vida deles. Mas mais uma vez, eles esqueceram de tudo que Deus fez. Deus, ele está falando nessa tarde para você lembrar de todos os milagres que Deus realizou na sua vida, de tudo aquilo que ele já fez na sua vida até hoje. Se você pudesse colocar num caderno e listar tudo o que Deus fez na sua vida, se você pudesse escrever todos os livramentos que Deus deu na sua vida, se você pudesse escrever toda vez que Deus, ele se levantou para te abençoar, se você pudesse escrever desde que você nasceu, tanta coisa que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Muitas das vezes é preciso escrever para todo dia você ler essas páginas de caderno, para você lembrar, porque muitas das vezes nós somos ingratos. Você hoje está de pé, você hoje está vivo, você hoje está desfrutando de milagres, porque Deus foi na sua vida até hoje. E se Ele foi na sua vida até hoje, continue acreditando, porque o que Ele vai fazer ainda é muito maior. O que Ele vai fazer na sua vida é muito maior do que você pensa, muito maior do que você imagina. Lembra de Jó? O que Jó fez para ele passar tudo aquilo que ele passou? Não fez nada. Era um homem crente, confiava em Deus. Muitas das vezes assim, o que você está passando na sua vida não é só para você continuar firme, é para quem está na sua volta também ver o milagre de Deus. Isso que você está passando muitas das vezes é para sua casa permanecer de pé, é para o seu filho permanecer de pé, é para o seu esposo permanecer de pé, é para a sua casa permanecer de pé. Continua firme, filho, filha, continua caminhando, porque Deus, ele está te provando, mas no final a vitória sempre é certa. Deus, ele não me trouxe aqui nessa tarde em vão. Deus, ele não marcou esse encontro com você hoje em vão. Foi para dizer, continua, continua, continua. A sua obrigação é continuar. E Deus, ele está falando, deixa o resto comigo, que eu cuido na sua vida e também na sua casa, em nome de Jesus. Eu queria que vocês refletissem nessa palavra. Não deixasse ela sair do seu coração, porque tenha certeza que Deus, ele vai fazer milagres na sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.